Olá, meu querido irmão, livro novo hoje, livro de Tito, mais uma carta considerada uma carta pastoral, ou seja, uma carta que Paulo manda para um discípulo seu, no caso um pastor, um presbítero, um bispo, Tito. E como eu já falei quando eu comentei sobre Timóteo, por que está na Bíblia? Porque não é a exclusividade para os bispos e pastores, é algo, a carta está recheada de princípios também para a igreja, também para os cristãos, bota aspas, normais, tá bom? Afinal de contas, todo cristão deve servir. E hoje nós vamos ver então Tito capítulo 1, versículos 5 a 9. E presta atenção aqui comigo, versículo 5. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade, constituísses presbíteros conforme te prescrevi. Antes de entrar no versículo 6, vamos entender algumas coisas. Nós já vimos em várias partes, inclusive em Atos, que essa constituição de presbíteros ela parece ser por eleição, tá bom? Paulo, ele muitas vezes ajudou nesse processo de eleição de presbíteros. Então, como parece que funciona? Um líder como Tito, Timóteo, Paulo ou algum dos apóstolos vai até a igreja e coloca, olha, essas são as características necessárias, então quem nós vamos escolher? Então as pessoas escolhem, tá bom? Por que eu estou dizendo isso? Porque veja que existe aqui uma responsabilidade dupla, tanto do apóstolo, do líder, movimentando isso tudo, como na responsabilidade da igreja de escolher a pessoa que fará isso, tá bom? Então, Paulo dá as instruções, a igreja ouve as instruções, acolhe as instruções e ajuda no processo. Por isso que essa carta é muito importante, para que nos dias de hoje possamos fazer da mesma forma. Muito bem, voltando então para o texto, o versículo 6. Quais são as instruções? Como deve ser esse presbítero? Alguém que seja irrepreensível. Antes de ir para frente, existe alguém irrepreensível? Bom, a ideia é que sim, existem pessoas irrepreensíveis. São pessoas que basicamente não têm pecado. Opa, calma, pera, tá bom? São pessoas que realmente têm uma vida santa, levam Deus a sério. E quando caem em pecado, elas se arrependem, elas se chegam até Deus, pedem perdão para Deus e pedem perdão para as pessoas envolvidas. São as pessoas irrepreensíveis. Você não tem tempo de repreendê-las, porque quando elas estão em pecado, elas já se arrependeram. Quando elas caem em pecado, você vai até elas, elas já estão arrependidas, logo elas são irrepreensíveis, tá bom? O bispo, então, ele deve ser irrepreensível e também marido de uma só mulher. Aqui existem duas possibilidades de interpretação. Uma mulher de cada vez ou uma mulher durante toda a vida. Para mim faz sentido uma mulher de cada vez, no sentido de ser viúvo, talvez. Bom, então ele deve ser, em outras palavras, ele não deve ser polígamo. Ele não deve ter várias mulheres ao mesmo tempo, tá bom? Deve ter filhos crentes que não são acusados de dissolução. Em outras palavras, ele deve governar bem a sua própria casa. Os filhos, eles devem ser ensinados no caminho de Deus. Aqui há uns pormenores e uma dificuldade de interpretação, porque, convenhamos, a salvação ela não é individual. Como é que eu posso forçar os meus filhos a serem crentes se a salvação ela é uma decisão pessoal e individual? É uma grande pergunta e talvez não tenhamos as melhores respostas aqui. O que podemos dizer é que até certa idade, os filhos eles são educados, eles vão seguir as regras da casa. E depois eles vão tomar as próprias decisões e ter as suas respectivas casas com as suas respectivas regras. Então creio que Paulo está falando aqui com relação aos filhos que moram com os bispos, presbíteros, com os candidatos pelo menos ao ministério. Então, nesse sentido, mesmo que o filho não seja convertido, ele está andando de acordo com as regras da casa. Ele é obediente, ele é educado, ele está andando de acordo com as normas ali do pai. Tá bom? Então, creio que é mais ou menos nesse sentido que ele está falando. Ainda no versículo 6, no finalzinho, ele diz, sobre insubordinação. Essa é a ideia de ser educado, de se submeter aos pais.
porque é indispensável que o bispo seja irrepreensível, de novo, como despenseiro de Deus, ou como podemos pensar que é administrador de Deus, aquele que administra as coisas de Deus. Ele não deve ser arrogante, não deve ser orgulhoso, ele não deve ser irascível ou fácil de se irar, ele deve ser tranquilo, manso. Puxa vida, talvez se a igreja lesse isso hoje ia falar, puxa, acho que Rony não pode não. Talvez a minha dificuldade, eu me iro com uma certa facilidade. Não a ponto de explodir, de chutar, de bater, graças a Deus isso não mais. Mas o líder, ele tem a obrigação, ele deve ser uma pessoa que seja muito difícil se irar, deve ser tranquilo. E aqui vai ainda um pormenor, tá bom? Jesus, ele se irava. Lembra quando ele entrou no templo e ele derrubou as mesas dos cambistas? Jesus, ele se irava e Deus se ira. O problema em si não está na ira. O problema está quando a ira produz pecado. Ou seja, o que a ira faz afinal de contas? Então Jesus, ele pecou quando ele se irou? Não, obviamente não. Ele não se irou. Ele estava ensinando e mostrando toda a indignação que Deus poderia ter com relação àquilo que estava acontecendo. Mas nós muitas vezes quando nos iramos, por exemplo, se batemos a porta, se batemos em alguém, se xingarmos alguém, se desrespeitarmos alguém, então é quando a nossa ira provocou o pecado, tá bom? Então muito cuidado aqui para não confundir e achar que ira é pecado, tá bom? A Bíblia diz, irai-vos, mas não pequeis. Então podemos estar irados, indignados com o pecado no mundo, mas a nossa reação a isso deve ser cautelosa. Muito bem. Não dado ao vinho, ou seja, não deve ser alguém que se embriaga facilmente, diria que nem sequer se embriaga, não deve ser violento, não deve ser cobiçoso, de torpe ganância, ou seja, alguém que deseja muito dinheiro, que quer muito dinheiro e que fica cobiçando as coisas dos outros. Não pode ser alguém que fica desejando as coisas dos outros. Antes, como ele deve ser, é interessante, nós vimos até aqui o que não deve ser e agora o que vamos ver. Como deve ser o líder? Ele deve ser hospitaleiro, ele deve ser amigo do bem, ele deve ser sóbrio, né? Ou seja, deve saber exatamente o que ele está fazendo, como ele está fazendo, deve ser justo, deve ser piedoso, que tenha domínio próprio, domínio de si, ou seja, ele não perde o domínio próprio. E ele também é apegado à palavra de Deus, que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que o contradizem. Bom, ele deve ser apegado à palavra de Deus para poder exortar pela palavra de Deus, mas também convencer aqueles que estão contradizendo a palavra de Deus ou contradizendo ele mesmo. Deve ser alguém que maneja bem a palavra de Deus. E aqui, antes de irmos adiante, olhando para essas características todas, quais o presbítero deve ter e quais o cristão deve ter, tá bom? Então, vamos lá. Pergunta: o cristão deve ser irrepreensível? Sim, deve ser irrepreensível. O cristão deve ser marido de uma só mulher? Sim, o cristão deve ser marido de uma só mulher. Deve ter filhos obedientes, no sentido que eu expliquei? Sim, deve ter filhos obedientes. Aqui no versículo 7, o cristão deve ser irrepreensível? Deve ser irrepreensível. Deve ser um bom administrador das coisas de Deus? Opa, isso não necessariamente. Isso daqui é mais uma questão de dom. Tem o dom do administrador. O cristão, ele deve ser um não arrogante? Sim, o cristão deve ser um não arrogante, um não irascível. O cristão, ele deve ser um não dado ao vinho? Sim, o cristão deve ser um não dado ao vinho. O cristão, ele deve ser não violento? Deve ser não violento. Ele deve ser não cobiçoso? Deve ser não cobiçoso, nem ganancioso. Antes, o cristão deve ser hospitaleiro? Sim, mas existe o dom do hospitaleiro, ou seja, aquele que vai ter maior facilidade de fazer isso. Ele deve ser amigo do bem? Com certeza deve ser amigo do bem, deve ser sóbrio, ele deve ser justo, ele deve ser piedoso, ele deve ter domínio de si. Veja, todas essas características são características de crente. Tá bom?
com exceção, como nós vimos aqui, a questão do despenseiro, em um certo grau aqui nós vimos do hospitaleiro, e agora apegado à palavra fiel. Veja, todo cristão deve ser apegado à palavra fiel? Sim, mas nesse caso eu não vou considerar como estava considerando os outros. Por quê? Porque nesse sentido aqui, apegado à palavra fiel para exortar pelo reto ensino, ou seja, deve ser alguém que tenha o dom de ensinar e exortar pelo reto ensino e também convencer aqueles que o contradizem. E esse, então, poderíamos pensar, é aquele que tem o dom do ensino e talvez o dom da exortação, tá bom? Nem todo cristão precisa ter esses dons, assim como nem todo cristão precisa ter o dom do hospitaleiro ou o dom do despenseiro. Mas, no geral, o que nós temos aqui? Um cristão. Estamos olhando para um cristão, com exceção de 3 dons. Então, quem deve ser o presbítero? Quem deve ser o pastor na igreja? O cristão verdadeiro, que tem o dom do ensino e provavelmente o dom de despenseiro, de organizar, de administrar as coisas de Deus. Meu querido, nós às vezes exigimos muito dos nossos líderes porque nós achamos que eles devem ser perfeitos. Sabe qual é o problema? Que a exigência que nós fazemos a ele, nós deveríamos fazer a nós mesmos. Nós deveríamos ser perfeitos. Nós deveríamos ter tudo isso. Talvez com exceção ali do dom do ensino, como eu falei, mas todas essas características relacionadas ao caráter, nós deveríamos ter. Então, nesse sentido, o pastor ele precisa ser perfeito, como todos os outros membros da igreja precisam ser perfeitos. E veja que interessante a questão do dom, tá bom? Porque muitas vezes nós queremos que o pastor exerça todos os dons, mas o dom que é enfatizado tanto na carta de Timóteo como de Tito é o dom do ensino. Por quê? Porque o ensino é que vai transformar a igreja, o ensino é que vai transformar as pessoas, vai transformar a sociedade. Logo, o pastor, o presbítero, o bispo, ele deve ter o dom do ensino para quê? Para que através da palavra a igreja seja transformada. Ninguém deve ter todos os dons e isso não deve ser exigido de ninguém. Pelo contrário, quem tem o dom do ensino deve ensinar. Quem tem o dom da exortação deve exortar. Quem tem o dom, e aí pensa em qualquer dom aí, deve fazer da melhor forma possível. Eu não sei qual é o seu dom. Eu sei que você deve pegar o seu dom e deve exercer da melhor forma possível. E eu sei também que todas essas características relacionadas ao caráter, essas características morais do presbítero, você também deve ter. E a pergunta é, o que você tem feito para alcançar essas características, ser aperfeiçoado no caráter? Eu te garanto que ficar cobrando outras pessoas não vai dar certo. Comece a cobrar você mesmo, correr atrás. Use a palavra de Deus para ser exortado por ela, ser trabalhado por ela, ser lapidado por ela. E eu tenho certeza que todos juntos, os pastores e a igreja, caminharão juntos e crescerão juntos pela palavra de Deus. Amém? Então, que assim seja a tua vida no dia de hoje, nessa semana e no decorrer dos seus dias. Que Deus abençoe.